Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 12º episódio da segunda temporada, intitulado Volta às Origens. Gente, esse é mais um episódio de construção de personagem, tá? Agora no caso vai ser o Odo, né? O Odo novamente, né? A gente tá vendo que o Odo aí tá sendo bem trabalhado nessas primeiras temporadas aí, né? Porque ele é aquele metamorfo, né? Que ele é o único da espécie dele na estação, né? No caso, né? A gente vai ver um pouco da vida pregressa dele, né? Que ele foi vamos dizer assim, encontrado por um cientista bajoriano, né, ele foi chamado Dr. Mora, né, no caso, ele foi estudado por esse cientista bajoriano, né, e durante a ocupação cardassiana, né, a atração, ele virou uma espécie de atração circense, né, onde as pessoas pediam para ele se transformar em objetos, imitar pescoços de cardassianos, imitar orelhas de espécie tal, coisa e tal, né? E ele ficava muito indignado com isso, né? Porque ele era praticamente visto como, né? A individualidade dele não era nem um pouquinho respeitada nisso, né? Isso era uma coisa que deixava ele muito indignado, ele ser só uma distração para as pessoas. E o Dr. Mora, ao estudar, né, o Odo, né, e ficar maravilhado com as conquistas do Odo, né, enquanto indivíduo, né, estava fazendo uma coisa meio que parecida, né, com essas pessoas que viam o Odo como uma atração circense, né? Então, quer dizer, o Odo era visto, o Odo entendia que o Dr. Mora via ele mais como uma espécie de objeto de pesquisa, como uma espécie de cobaia, entendeu? Que fica cada vez mais capaz de fazer as coisas, né? Mas o Dr. Mora também tinha uma afeição pelo Odo, só que o Odo não conseguia enxergar isso, né? Por causa dessa forma, né, de entender que o Dr. Mora via ele como um experimento científico, né, no caso, né, um objeto de estudo científico, né, no caso, né. E aí o nosso Odo está lá de comissário na estação e um belo dia o Dr. Mora aparece lá de novo, né, o Odo que tinha fugido de casa, né, vamos dizer assim, né, porque a gente pode dizer com muitas aspas aí que o Dr. Mora era um pai dele, né, era a única família dele, vamos dizer assim, né. O Dr. Mora falava que ele ia voltar, né, que ele não ia conseguir viver sozinho, que ele não ia conseguir se virar, que ele iria voltar. Só que o Odo não voltou, ele mostrou que sabia se virar sozinho. Então, quer dizer, essa saída, né, do Odo de casa, vamos dizer assim, já foi uma coisa um pouco conflituosa, litigiosa, né? E quando o Dr. Mora aparece, né, o Odo novamente fica com aquela reserva toda para cima dele, o Dr. Mora continua, né, repetindo as coisas que o Odo não gosta, né? Poxa, você tá aqui de comissário, que maravilhoso, que sensacional, olha só que avanço, não sei o que, coisa e tal, né? E o Oda, pô, né, ele quer ser só tratado como um ser normal, com todas as suas capacidades, né? E não ficar tendo essas coisas, essa coisa sendo celebrada exaustivamente, né? Cada conquista dele sendo celebrada exaustivamente, como se ele fosse incapaz disso e de repente ele mostrar que é capaz disso é uma grande surpresa, né? Então, quer dizer, o que acontece? O Dr. Mora ele aparece na estação por quê? Porque ele disse que conseguiu identificar, né, num planeta do quadrante gama, né, traços de DNA parecidos com o do Odo. E aí eles vão nesse planeta, né, eles encontram as ruínas de uma civilização antiga, um totem inclusive com várias inscrições ali, né, que eles levaram, né, para poder traduzir, né, ver se o computador traduzia, né, e eles encontraram uma forminha de vida, né, em formato de silicato. Eles pegaram essa forminha de vida e quando eles transportaram o totem, o planeta começou a sofrer grandes vibrações como se fosse terremoto, né, fendas abriram no chão e saiu um gás, né, que foi venenoso para a maioria das pessoas que estavam ali, né, para o Dr. Mora, né, para o assistente bajoriano dele também, né, para Dax, coisa e tal, né. Foi venenoso, mas não matou não, tá? Só intoxicou eles, né? E o Odo não sentiu nada naquele momento, né? Quando aquele gás, né, saiu no caso, né? O grande detalhe é que eles pegam esse, vamos dizer assim, esse totem, esse obelisco e essa forminha de vida e colocam no laboratório de ciências, né? E aí essa forminha de vida ela se multiplicava muito rápido, né? E um belo dia ela tinha desaparecido, né? Como se ela tivesse saído dali, né? Ou alguém tivesse pego ela, né? No caso, né? E aí, né,
começa toda uma investigação em torno disso, né? O chefe O'Brien andando lá nos Turbo Jeffries, ele acaba encontrando uma gosminha morta lá, como se alguém tivesse deixado uma gosma para trás, né? E o Bashir, quando está na enfermaria, né? Monitorando, né, o Dr. Mora e o assistente dele, né? A Dax já tinha melhorado, né? Um tentáculo enrola no pescoço dele e ele dá um tiro nesse tentáculo, né? O que vai acontecer? O Dr. Mora vai pegar a amostra de DNA, né, dessa gosma, né, que o monstro deixou, que essa criatura, né, deixou, né, no caso, né, e vai comparar, né, vai pedir para Dax comparar com o DNA da forminha de vida ali, né, no caso que eles pegaram no planeta. E elas são incompatíveis, né? Mas o padrão de DNA dessa criatura monstruosa que começou a andar pela estação, né? O Dr. Mora, quando viu, ele reconheceu esse padrão de DNA como padrão de DNA do Odo, né? Então o que aconteceu no final das contas? O Odo, quando aspirou o gás, ele vira essa criatura monstruosa, ele tenta proteger essa forminha de vida, né, que eles pegaram lá no planeta, e vira essa criatura monstruosa no caso, né? E é interessante perceber que o Odo fazia isso de forma completamente inconsciente, ele não se lembrava do que estava acontecendo, né? Mas é mais interessante também perceber, né, que quando o Dr. Mora fala com o Odo, né, que ele é que é a criatura monstruosa, e o Dr. Mora oferece ajuda, ele fala assim: eu não quero tua ajuda, eu não confio em você, tá? O Dr. Mora fica magoadíssimo, né, que o Dr. Mora tem um laço afetivo com o Odo, né, apesar de todos esses problemas, né? E ele fala que quer, né, a ajuda da tripulação da estação, entendeu? E o Dr. Mora fala que eles vão te prender, que não sei o que, coisa e tal, que eles não vão entender, né? Aí o Odo começa a derreter, né? O estresse, né, da discussão, o Odo começa a derreter e ele vira o monstro, né? Vira o monstro, no caso, né? E aí, quando o Dr. Mora conta toda a história pro Cisco, o Cisco acha que ele tá a fim de te pegar, né, de te detonar, né, no caso, né? Aí o Dr. Mora, percebendo, né, que ele não tinha agido de forma correta com o Odo, finalmente ele percebe, precisou o Odo virar um monstro e ter aquela explosão de paroxismo toda, dele virar aquele monstro, dele virar aquela criatura agressiva, né? Para o Dr. Mora perceber que ele não estava sendo correto com o Odo, que o Odo não estava gostando da forma como o Dr. Mora o tratava, né, no caso, né? E aí o Dr. Mora vai servir de isca, né, para eles poderem aprisionar o Odo no formato de criatura, né? Eles conseguem fazer isso, né? E aí confinam, né, essa criatura num campo de força, né? E o Dr. Mora: eu novamente estou te confinando, né? Porque o que o Dr. Mora fazia? Confinava o Odo ao laboratório, né? Mantinha o Odo sob cárcere privado e o Odo não podia viver como indivíduo, né? Então você também tem esse negócio. Então o Dr. Mora, cheio de dor na consciência, né? Não, eu estou confinando você de novo, Odo, e coisa e tal, não sei o que, né? Só que o Odo, ele acaba se controlando ali, né? E ele acaba virando, né, o Odo de novo, né? Todo molhado lá, né? Ele vai para a enfermaria, o Bashir consegue limpar todo o resíduo de gás que estava no organismo dele, né? No corpo dele, ou no líquido dele, vamos dizer assim, né? E aí você vê o episódio terminando com o Odo e o Mora finalmente se entendendo, né? Depois que o Mora, né, percebe, né, que precisava, né, ter uma outra atitude, né? E aí eles acabam se entendendo. Então o episódio termina até de uma forma feliz, né, no caso, né? Até de uma forma interessante, né? Porque a impressão que dá é que você teria um final infeliz ali, né? Que você poderia ter uma ruptura total sem volta entre o Odo e o Mora, mas optou-se por fazer um happy end no final desse episódio. Foi interessante, né? A coisa poderia ser mais conflituosa, poderia continuar esse conflito e se estender por mais episódios? Poderia, né? Eu achava que poderia ser mais bem trabalhado isso. Mas é interessante esse episódio, você ter essa vida pregressa do Odo aí sendo explorada, né? E você ter também, né, essa monstruosidade do Odo como uma espécie de metáfora, né? Desse desespero do Odo para como a forma que o Mora o tratava, né, no caso, né, que o Mora só vai conseguir escutar o Odo, né, quando o Odo vira uma criatura monstruosa extremamente agressiva, como se essa monstruosidade e agressividade fosse um grito, né, de desespero, um grito altamente paroxista do Odo, né, para falar: Mora, não é assim que eu quero que você me trata de um outro jeito, entendeu? Como se o Odo também tivesse, de repente, aí implícito nele,
uma carência efetiva que necessitava que o Mora visse o Odo com outros olhos, né? Então o episódio ele é interessante nesse sentido, né? E o Odo fazendo tudo isso de forma inconsciente, né? Então tá lá no subconsciente dele isso, para deixar implícito, né? Que tá lá no subconsciente dele essas angústias todas, né? E que ele no fundo tinha também um laço afetivo com o Mora, né? Então é uma história interessante, não vamos deixar de dizer aqui que é uma história bem interessante nesse sentido aí, foi muito bacana para a construção do personagem do Odo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.